Queria aproveitar também, já que nós estamos falando de Covid, o Rio Grande do Sul registrou ontem 50 mortes, hoje eu não sei como é que fechou ainda o cálculo, mas foi um recorde. O senhor está preocupado, governador, com isso? É um momento preocupante. Os 50 óbitos, faz tempo que nós não tínhamos registro de 50 óbitos, né, desde novembro. Nós chegamos a ter bem mais do que isso em registro de mortes no estado, mas o que nos preocupa é esta mudança do que vinha acontecendo. A gente vinha observando redução contínua de internações, de casos, e agora estamos diante de um recorde de casos diagnosticados, de casos registrados no estado. A gente estava registrando cerca de 2.000 casos aí diários, fomos para mais de 30 mil casos registrados diariamente, então a gente está num período realmente preocupante. É claro que a Omicron ela aparentemente menos letal, né? É o que se apresenta, menos agressiva, mas pela proporção de contágio ela começa a repercutir em ocupação de leitos. Já alguns hospitais já estão com seus leitos com ocupação maior de 80%, alguns casos até 100%. O estado tem, no geral, em leitos de UTI, 60% de ocupação nesse momento, dos leitos de UTI, entre os privados e públicos. Então, isso demanda, sim, um cuidado de toda a população. Por isso, nós emitimos alertas para todas as regiões hoje no gabinete de crise. O que significa o alerta? O alerta significa que as regiões devem se reunir entre os seus prefeitos, os seus gabinetes de crise, os seus comitês de especialistas, para se organizarem, tanto do ponto de vista do atendimento médico, quanto de medidas que possam ajudar a conter a disseminação. E, claro, reforçar a vacinação, que é muito importante que a gente tenha a colaboração da população da vacinação, que é uma forma de a gente evitar casos mais graves. Claro, claro. Governador, existe um medo, um receio de que com a Omicron em fevereiro tenhamos um novo surto, maior do que o atual. O pico, o ministro da Saúde falou isso ontem, eu não sei exatamente por que base, Marcelo Queiroga, mas ele afirmou isso. Não, nós já estamos vivendo a escalada, né? Pelo que a gente observa, a gente faz muito casos comparados aqui, a gente tem um comitê de dados muito competente aqui no estado, que analisa o que acontece nos outros países, no Reino Unido, nos Estados Unidos, na França, Portugal, por exemplo, que já vivem essa escalada um período um pouco anterior ao nosso, a própria África do Sul, né? De onde a variante vem, e o que nos sugere, né, não posso assim falar categoricamente, mas o que sugere, pela experiência observada em outros países, que nós devemos estar vivenciando o pico desta onda, né, entre esta semana e as duas próximas. Né, os próximos 10 dias talvez sejam os do momento de maior contágio, né, e depois a gente tem uma expectativa que haja uma redução em casos diagnosticados. Mas é importante lembrar, uma redução sobre um patamar muito alto. Então ainda levará tempo aí até que tenhamos uma redução de internações e mesmo dos óbitos. Por isso que é importante que, sempre que possível, evitar aglomerações. A gente sabe que está todo mundo cansado, né, de distanciamento, de restrições. Nós não pretendemos, não temos essa expectativa de colocar restrições às atividades econômicas, porque vivenciamos um novo momento agora, mas é importante que as pessoas se cuidem, especialmente nesse momento. Os protocolos têm que continuar, né? Máscara, a distância, os ambientes mais ventilados, né, não gerar aglomerações desnecessárias. É importante que a gente tenha essa preocupação, esse cuidado. A partir do alerta do governo, os municípios da R10 divulgaram ontem a elaboração de um plano de ação. Um novo plano de ação foi encaminhado para o gabinete de crise, para o enfrentamento da epidemia Covid-19. Eu não sei se já está epidemia ou se continua a pandemia, né? A mesma situação. E o documento é justamente uma resposta a esse alerta emitido pelo governo. Então funciona assim agora, as bandeiras não existem mais. Eu gostava das bandeiras, viu, governador? Eu gostava. As bandeiras cumpriram um papel importante. Eu achava elas muito didáticas para as pessoas. Elas cumpriram um papel importante, mas elas começaram a vivenciar sob intenso ataque uma situação de estressamento que se agravou quando o judiciário acabou interferindo, né? Interpretando as bandeiras ao seu modo numa decisão judicial e acabou comprometendo a capacidade de gestão do Estado da pandemia através do sistema de bandeiras. Então, nós optamos, depois que entendemos que havia um melhor aprendizado por parte dos prefeitos, dos comitês locais,
que era possível dar um passo adiante na direção de confiarmos mais aos municípios. Então, a gente mudou para esse sistema. O Estado emite avisos para que as regiões estejam atentas, né? E se tivermos uma situação mais crítica, a gente emite um alerta. O que o alerta significa? Ele obriga a região a promover uma reunião e apresentar um plano de ação para o Estado. Se não apresentar um plano de ação, ou se o que apresentar estiver em desacordo com o que o momento exige, aí o Estado pode interferir e estabelecer algum tipo de medida mais restritiva. É que nós vivemos, né, Renato, numa federação de complexo arranjo político e não é interessante que o governador e o prefeito fiquem brigando sobre né? E o que acabava acontecendo era isso. O governador determinava uma medida mais restritiva, o prefeito, eventualmente, não estou dizendo aqui um prefeito especificamente, né? Estou dizendo o prefeito... resistia e ficava, né, naquele jogo de não, mas aqui não. Mas isso não tem a ver muito com o posicionamento ideológico, governador? Sem dúvida, mas sem dúvida. As bandeiras acabaram, então, por uma discussão política ideológica. Bom, então o que nós fizemos foi, vamos chamar a responsabilidade, porque é fácil ficar na outra ponta reclamando das medidas restritivas, mas confortável porque o governador está tomando a providência de restringir mais, né? Ou seja... tem esse lado, né? Servia muito de salvo-conduto. Não fui eu que estou... Não sou eu que estou fechando, já que o governador que mandou. Joga o ônus para o governador. Né? Então a gente diz, vamos chamar, vamos tentar construir juntos. A gente avisa, chama a região, dialoga, tenta construir com os prefeitos. Porque quanto mais houver engajamento da comunidade local, melhor. Porque mais chance das medidas serem efetivamente observadas, né? Se ficar nesse jogo de empurra, o prefeito pode dizer, eu não vou fiscalizar, o governador é que mandou fechar, mas eu não vou fiscalizar, vou fingir que não vejo. Se a gente chama a comunidade, é melhor às vezes ter uma medida talvez um pouco menos restritiva, mas com comprometimento da comunidade local, do que tentar fazer uma medida mais restritiva sem ter esse comprometimento, né? Eu acho que a gente foi por um caminho melhor. Para fechar esse assunto, o tema é antigo, a pergunta é antiga, mas eu vou fazer novamente para o senhor, porque às vezes eu chego em lugares, principalmente onde não é o Rio Grande do Sul, e as pessoas sempre acabam levantando aquela história de que o governo federal mandou um dinheiro, né, para apagar o incêndio da pandemia, um auxílio emergencial, enfim, e o senhor utilizou para botar a folha em dia. Né? Não é uma acusação que volta e meia vem à baila novamente. Então, eu vou pedir para que o senhor responda novamente, eu vou pedir para a nossa equipe colocar o governador. Pode plugar ele. Tira o gerador de caracteres e vamos deixar isso gravado para que a gente use isso de vez em quando como material jornalístico. É importante porque tem jornalista, inclusive, que não sabe isso. É super importante me dar essa oportunidade aqui, Renato. Então, senhor, vamos começar do início. O Rio Grande do Sul, assim como outros estados, recebeu uma quantia para esse socorro. Houve um recurso disponibilizado pela União, que é importante dizer, não foi por iniciativa do governo federal, a iniciativa foi do Congresso Nacional. Logo no início da pandemia, as medidas de distanciamento se impuseram no mundo inteiro. E aqui no Brasil não foi diferente. Aliás, eu me lembro de no início da pandemia receber telefonemas de empresários que estavam preocupados e me pediram, o governador tem que fechar, tem que fazer o distanciamento se impor para a gente poder evitar uma situação mais grave. E foi assim que nós avançamos, com muito diálogo, mas, sem dúvida nenhuma, com enfrentamentos. O que acontece isso? Impacta naturalmente a economia. E esse impacto na economia não se dá só por conta do fechamento que nós fizemos, porque o mundo fechou. O mundo fechou. E quando o mundo fecha, muda comportamentos de consumo, as exportações sofrem interferência. Mercadorias que não chegam? Mercadorias que não chegam, é uma série de impactos. Então, essa coisa de que nós fechamos e nós impactamos a economia, não, o impacto da economia foi global. Esse é o primeiro ponto. Aí, o Congresso, percebendo essa dificuldade, lidera um processo de discussão sobre como manter os serviços rodando, porque a União, o governo federal, pode emitir dívida, os estados e os municípios não. Então, o que faz a União? A União teve um déficit em 2020, nas suas contas, de mais de 800 bilhões de reais. Né? Ou seja, foi monumental. Como é que a União não deixou de pagar as contas? Porque ela emite dívida. Então, ela emite títulos da dívida, ela consegue rolar, né, todo esse endividamento e sobreviver.
os estados e os municípios são proibidos de emitir títulos da dívida. Então, só tem um ente que pode socorrer. A União é que deve ajudar a financiar, então, a manutenção do serviço, que não é um dinheiro para o governo, para o governador, é para continuar pagando os hospitais, para continuar pagando os municípios, para continuar pagando a segurança pública, os serviços todos. Quanto foi para o Que Rio Grande do Sul? dinheiro que veio para o Rio Grande do Sul? Perto de 2 bilhões de reais. Tá? Esses 2 bilhões de reais, eles não foram adicionais à nossa receita, eles foram para compensar as perdas que tivemos por conta do impacto econômico da Covid. Ou seja, se não houvesse a pandemia, o Rio Grande do Sul teria uma arrecadação daqueles 2 bilhões de reais. Não teríamos tido a nossa economia impactada e a gente teria tido essa arrecadação de 2 bilhões de reais. Como teve a pandemia que impôs nas restrições, teve impacto econômico, os 2 bilhões foram repostos por repasses da União. Então, não foram 40 bilhões, como algumas pessoas dizem, não foram 4, 5, 7 bilhões, eu já vi várias versões, foram 2 bilhões de reais de recurso que não era da saúde, era um recurso de reposição das perdas de arrecadação que todos os estados receberam e que significou para o Estado, basicamente, o mesmo que ele teria tido de arrecadação se não tivesse acontecido a pandemia, de acordo com as nossas projeções de receita para o ano de 2020. E isso nos ajudou a fazer pagamentos, sim, nas diversas áreas, mas nada além do que nós teríamos sem a pandemia. Ou seja, antes da pandemia, o Estado não conseguia pagar as contas com a arrecadação que tinha. E depois da pandemia, o repasse federal não significou incremento de receita para o Estado. A virada do jogo do Rio Grande do Sul para conseguir pagar as contas veio com as privatizações, com a arrecadação que nós passamos a ter em função das privatizações, como, por exemplo, da CE. A CE não pagava o ICMS para o Estado na integralidade, pagava dos cerca de 120 milhões que deveria pagar de ICMS mensalmente, pagava cerca de 30 a 40 milhões de reais, ou seja, quase 1 bilhão de reais que a CE deixava de pagar e que agora paga. Assim como a reforma que nós fizemos nas carreiras do serviço público, na Previdência, ajudaram a diminuir a nossa despesa com a folha de pagamento em cerca de 3 bilhões de reais entre 2020, 2021 e 2022. Então, as reformas que nós fizemos, as privatizações, isso é o que está fazendo com que o Rio Grande do Sul vire o jogo e tenha a capacidade de pagar suas contas.